Vai viajar comigo, concentra, pede para o pessoal não te incomodar, você vai ficar uns 5, 10 minutinhos comigo, você vai viajar, você vai ver e você vai ser tocado pela graça, pela beleza, pela luz do paraíso. 1º de abril de 45, revejo a radiante e potente ressurreição de Cristo na horta, que ele foi colocado, o túmulo estava numa horta toda florida, abril, ali está começando a primavera. A minha mãe me mandou nesses dias flores do pomar dela, das laranjeiras, fantástico, não é? E mais ou menos era assim. Ou daqui a um pouco vai ter as flores dos pêssegos, pessegueiras. Aí nós vamos ver estas florzinhas aqui, esta nuvem de flores. Na horta um profundo silêncio e um brilho de orvalho. Sobre ela o véu vai se tornando de cor de uma safira cada vez mais clara. Que cor é a safira, povo? Eu fui olhar, qual é a cor da safira? Azul intenso, não é? Então, é uma pedra maravilhosa, a cor de uma safira cada vez mais clara, porque está chegando a luz do dia. O céu vai se tornando de uma safira cada vez mais clara, depois de ter deixado o seu azul escuro, bordado pelas estrelas que ficaram vigiando o mundo durante a noite inteira. Então, o azul está ficando mais claro. A aurora empurra do oriente para o ocidente estas partes ainda escuras, de modo como fazem as ondas durante o tempo de uma maré alta, que avança cada vez mais, cobrindo a praia escura, substituindo o cinzento escuro da areia e dos recifes pelo azul da água do mar. Que lindo! Essa é uma poesia. Algumas estrelinhas não querem morrer, estão lá insistindo. Olha a descrição de a que hora que ele vai aparecer, ressuscitar. Algumas estrelinhas não querem morrer ainda e ficam olhando cada vez mais fracas por baixo de ondas de luz brancas, esverdeadas. Está chegando a aurora, com uma cor leitosa esfumada de cinzento, como dos ramos das oliveiras sonolentas. Tem oliveiras lá perto, que estão acordando, que fazem uma coroa ao redor daquela colina pouco distante, depois náufraga, submersa pela onda da aurora, como um ponto de terra que a água submerge. Depois mais uma desaparece, outra mais ainda, as estrelas vão sumindo. Então a luz está iniciando. Eis que quando um fio de cor de rosa traça uma linha sobre a seda, cor de turquesa do céu oriental, um suspiro de vento passa por cima das copas das árvores, e por elas as ervas, como dizendo: despertai. O dia surgiu, mas desperta unicamente os ramos e as ervas, que estremecem por baixo dos seus diamantes de orvalho, etc. O sol, o dia como os outros, despertou o quê? A natureza está se despertando, não aconteceu ainda nada. Os guardas estão lá, entediados, enregelados, sonolentos, em pose diversa, vigiam o sepulcro cuja porta de pedra foi reforçada em sua orla com uma grossa camada de argamassa, como fosse um contraforte. Colocaram um reboco de argamassa branca. E sobre o branco opaco destacam-se os grandes lacres de cera vermelha, tudo lacrado. Lacrado. Impressas diretamente na argamassa fresca do sigilo do templo. Os guardas devem ter acendido um pequeno fogo durante a noite, porque ainda há cinzas e alguns tições mal queimados no chão. Eles devem ter jogado e comido aquilo que se faz esperando, né? Jogado, pois ainda se vê resto de comida
e pequenos ossinhos limpos que certamente foram usados para algum jogo, como o nosso dominó, ou os jogos dos meninos, dos dados, etc. Que ele jogara sobre um velho tabuleiro riscado no chão. Depois eles se cansaram e deixaram tudo como estava para ir procurar algum canto mais ou menos cômodo para dormir ou vigiar. Tudo normal. Mas olha agora, no céu, que está com um trecho todo rosado do lado do Oriente. Está começando, está ainda escuro o Ocidente. O Oriente está rosado. Que se espalha cada vez mais no céu sereno. Onde ainda não se vê nenhum raio de sol. O sol não se vê. Se apresenta, vindo de profundidades desconhecidas. Um meteoro esplêndido. Que desce como uma bola de fogo. Isso aconteceu. De insustentável esplendor, seguida por um rasto cintilante, que talvez seja só lembrança do seu fulgor na nossa retina, precipita-se rapidamente em direção da terra, emanando uma luz tão intensa, fantasmagórica, amedrontadora em sua beleza, que a luz rosada da aurora se anula. O rosado some, suplantada por esta incandescência branca. Os guardas se levantam a cabeça, espantados. Também porque com aquela luz se ouve um estrondo. Então é um asteroide, um meteoro, um estrondo muito forte, mas cheio de harmonia solene, que enche por si mesmo o mundo inteiro. Ele vem das profundezas do paraíso. Que lindo! É meteoro e um estrondo. Pá! E sei lá o que é. Mas é maravilhoso. Os guardas ficam espantados e ela diz que ela tem o monitor interno, vem do paraíso, esta luz, este barulho, esta vibração, um estrondo muito forte. É o aleluia, o glória dos anjos, que acompanha o Espírito de Cristo, que volta na sua carne gloriosa. Um barulho de paraíso, um estrondo. O meteoro bate contra o inútil lacre do sepulcro. O meteoro bateu na pedra, espatifou a pedra, rolou a pedra. O inútil lacre do sepulcro o desfaz, o enterra, fulmina de terror e de fragor os guardas. Os guardas ficam fulminados. Lá colocados como carcereiros do dono do universo. Oh, carcereiros do dono do universo. Mas quem são vocês? Produzindo com aquele seu retorno sobre a terra um novo terremoto. Que está escrito aqui na Bíblia. Olha aqui a minha Bíblia. O terremoto está aqui. Que é a única coisa que eles puderam ver, porque as mulheres estavam indo para lá. Então tivemos o terremoto na morte e na ressurreição. Como aconteceu quando havia fugido da terra o Espírito do Senhor. Isso. Esta luz entra no sepulcro escuro. Não para por aí. Fica todo claro por aquela luz indescritível. E quando ele continua no ar, imóvel. E enquanto ela continua no ar, imóvel, o Espírito se infunde de novo no corpo rígido que está sob as bandagens fúnebres. A luz entra lá dentro, o Espírito se infunde de novo no corpo rígido que está sob as bandagens fúnebres. Tudo isso se dá não em um minuto, mas numa fração de minuto. E luz e estrondo e terremoto e pedra e entra, fração de minuto. Quem sabe, 4, 5 segundos? Ela não fala, fração de minuto.
10 segundos. De tão rápido que o aparecimento, a descida, a penetração, o desaparecimento da luz de Deus. E o quero do Espírito Divino, dito a sua carne fria, não produz rumor. Ali Deus pronuncia um quero. Quem lê esta obra sabe que quando Jesus pronunciava eu quero, aí acontecia um milagre, não é? O eu quero de Deus devolve o Espírito à carne, sem barulho. Não produz rumor, como antes. O meteoro produziu. Aqui, o eu quero de Deus, não. É pronunciado da essência à matéria imóvel, mas nenhuma palavra é percebida pelo ouvido humano. A carne recebe o comando e obedece, com um respiro profundo. Só se um respiro profundo, o ruá de Deus. Nada mais por alguns minutos. Ela viu isso. Minutos de silêncio. Por baixo do sudário e do santo lençol, a carne gloriosa se recompõe em beleza divina, desperta do sono da morte, volta do nada em que estava, torna a viver depois de ter estado morta. Certamente o coração desperta e dá a primeira batida, empurra para dentro das veias o sangue gelado que ainda existe repentinamente cria a medida total das artérias esvaziadas, nos pulmões imóveis o cérebro obscurecido e faz voltar o calor, a saúde, a força, o pensamento. Essas são coisas que ela imagina, não é? Mas não se vê nada lá embaixo. Mais um instante, eis que se faz um movimento repentino por baixo do pesado lençol, estava todo emplasticado de coisa, não é? Um movimento repentino. É tão repentino o movimento que de um momento em que ele move as mãos cruzadas até o momento que ele aparece em pé, imponente, esplêndido, em sua veste de matéria imaterial. E foi vestido de quê? De matéria imaterial. Aquela mesma roupa que tem Nossa Senhora quando aparece para nós. Vestido de matéria imaterial, sobrenaturalmente belo, majestoso, com uma gravidade que o muda e eleva, embora deixando como é. O olho mal tem o tempo de perceber a transição. Foi tão rápido que o olho já está em pé. E agora o olho o admira. Ele está tão diferente de tudo que nossa mente recorda. Bem arrumado, sem feridas nem sangue, mas somente fulgurante. Daquela luz que irrompe em jatos das 5 chagas. Atenção, isso é importante. Luz que emana em jatos das 5 chagas. Que nós veremos esta noite. Na noite de Páscoa, ele mostrará este jato. Aqui, ó. Aqui debaixo, e emana de todos os poros da sua epiderme, todos os poros irradia luz. Quando dá o primeiro passo, no movimento os raios jornam das mãos e dos pés. Aqui precisou corrigir. Esse raio o aureolam, como faz uma auréola de lâminas luminosas da cabeça iluminada e coroada de uma guirlanda, inúmeras e pequenas feridas que não vertem mais sangue, mas somente fulgor, até a orla da veste. Quando, abrindo os braços cruzados no peito, deixa à mostra a região de uma luminosidade vivíssima, que é esta aqui, que atravessa a veste, acendendo-a como um sol na altura do coração. Então realmente é a luz que tomou corpo. É a luz
que tomou corpo, não é a pobre luz desta terra, não. Não é a pobre luz dos astros, não é a pobre luz nem do sol, mas, olha a descrição do que Jesus se tornou, é a luz de Deus. Todo o fulgor do paraíso se concentra em um só ser. Ela imaginou e foi-lhe revelado que toda a luz do paraíso se concentrou nele. Ele doa os seus azuis inconcebíveis do paraíso para as pupilas, os seus fogos dourados para cabelos, os candores angelicais como veste colorido, tudo o que existe de indescritível por meio de palavras humanas, o supereminente ardor da Santíssima Trindade, que com seu poder ardente anula todo o fogo do paraíso, absorvendo em si, para gerá-lo de novo em cada um dos momentos do tempo eterno, coração do céu que atrai e espalha o seu sangue, as não inumeráveis gotas do seu sangue incorpóreo, que são os bem-aventurados, os anjos e tudo o que é o paraíso, o amor de Deus, tudo isso é a luz que forma o Cristo ressuscitado. Essa é uma parte difícil acho que precisa traduzir ainda melhor aqui, mas ela entendeu que toda esta luz que redava até o azul do olho dele, o loiro dos cabelos dele, era as luzes do paraíso, que são santos e beatos, que se concentraram nele. E quando ele se move vindo em direção à saída, e os olhos podem ver lá, para lá dos seus fulgores, eis que duas luminosidades esplêndidas, 2 anjos, fora, mas semelhantes a estrelas em comparação com o sol, porque ele era muito mais luminoso, não é? Aparecem uma de um lado e outro do outro lado da soleira, prostradas estas luminosidades em adoração a Deus, que passa envolvido em sua luz beatífico, em seu sorriso, e sai abandonando aquela gruta fúnebre e pisando de novo na terra. Isso acontecerá conosco, viu, povo? Aquele restinho que sobrará nesta terra devastada, quando nós pisaremos de novo na terra, na nova terra, novos céus, novos mares. Quem sabe que alegria, pisando de novo na terra que desperta cheia de alegria. Era o máximo da primavera. Olha o que acontece com este pedacinho de natureza. E brilha toda ela nos seus orvalhos, nas cores das plantas e das roseiras, nas infinitas corolas de macieiras que prodigiosamente se abrem. Se abrira prodigiosamente, por milagre, porque ele estava passando. Mas vocês já viram o que é um pomar de pêssego ou macieira? É quase igual. É um espetáculo que fizeram festa para o ressuscitado. Se abrem ao beijo do primeiro sol e do sol eterno. O beijo do primeiro sol, esse pequeno, e o sol eterno que vai passando por elas. Os guardas estão esmorecidos. Olha o comentário dela. As forças corrompidas do homem não vê Deus. Não vê nada. Ninguém se converteu destas guardas. Porque tinha forças corrompidas, não vê a Deus. Se nós não estamos na graça, nunca veremos o ressuscitado. Iremos gozar desses relatos. Que é isso? Não preciso disso.
As forças corrompidas do homem não vê a Deus, nem podem vê-lo. Enquanto que as forças puras do universo, quais? As flores, as plantas, os passarinhos, admiram e veneram o poderoso, que passa num nimbo de luz, própria de um nimbo de luz solar. Nem Pedro viu isso. Só Maria Madalena, porque era mais convertida. Nem São João. Ele viu somente os panos. Deus não se deixou ver. A noitona apareceu para os apóstolos, traidores, que já estavam com a cara quadrada, porque todo mundo tinha visto, menos ele. Leia aqui. E finalmente, não é? Finalizando, o seu sorriso. Olha o último gesto de Jesus. O seu sorriso. O olhar que pousa sobre as flores, as ramagens. Olha estas flores aqui lindas, povo hoje. Olha as nossas flores. Isso é de Deus. Que se eleva para o céu sereno, o olhar de Jesus aumenta em tudo a beleza. Quando uma pessoa está em Deus, a beleza aumenta. Quando uma pessoa está com o demônio, a feiura aumenta. O mundo vai se tornar feio, todo pichado, todo tatuado, rasgado. Por quê? Porque a morte está dentro, povo. Não tem mais beleza. Aumenta em tudo a beleza. E as mais macias e esfumadas flores de um sedoso roseiral são os milhões de pétalas que formam uma espuma florida sobre a cabeça do vencedor. Uma espuma florida de glória sobre a cabeça do vencedor. E mais vívidos são os diamantes dos orvalhos, mais azul é o céu, que espalha os seus olhos fulgurantes, e festivo está o sol, que pincela com traço de alegria uma nuvezinha transportada por um vento leve, que vem beijar o seu rei, com fragrâncias raptadas aos jardins, e com carícia de pétalas sedosa. Jesus levanta a mão, olha o último gesto de Jesus, na natureza. Não tem ninguém olhando para ele, porque não quis que ninguém mereceu ver isso, não é? Jesus levanta a mão e abençoa, e depois, enquanto os passarinhos estão cantando mais forte, a natureza está vibrando, o vento traz perfumes, e o vento traz perfumes, desaparece de minha vista, acabou, deixando-me. Olha que bonitinho, quero deixar esta última palavra para você que está angustiado. Você que vai ler, ouvir estas palavras, você pode ouvir de novo este vídeo. Deixa-se tocar por esta descrição que eu fiz mais ou menos bem. Mas aqui tem palavra de graça. Deixa-se tocar por este relato, porque isso vai te dar esse dom. Desaparece de minha vista, deixando-me, isso vai deixar para você, uma alegria que cancela até a mais leve lembrança de tristeza, de sofrimentos e de incerteza sobre um amanhã que nós temos. Como será amanhã? Como será o trabalho? Como será a igreja? Deixando-me uma alegria que cancela tudo. Não olhar para um amanhã. Não olhar. Faz aquilo que também São Paulo diz aqui. Não é? Você ressuscitou. Se ressuscitaste com Cristo, busca as coisas do alto. Eleva o olhar aqui. Nestas coisas em Cristo ressuscitado.
donde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não a da terra, porque estáis mortos. Nós já morremos. Será que eu vou morrer de coronavírus? Nós já morremos. Não interessa. Então nem aí. Nós morremos, não é? Estáis mortos. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo aparecer, a vossa vida aparecerá. Que essas palavras possam então tirar toda a incerteza sobre o amanhã que teremos. Ficar com estas pétalas de macieira, de pêssegos, de turquesa do céu, de rosa, do meteoro, deste estrondo. Que possamos ficar com a beleza de Jesus, esta luz de Jesus que vai tirar toda tristeza, todo sofrimento e incertezas sobre o nosso amanhã. Amém. Amém.